Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Bom, muita gente perguntando sobre o cantor Donizete. Vocês se lembram que o Donizete veio aqui na última segunda-feira falar que ele estava sofrendo ameaças no local onde ele morava, ali naquela região. E ele precisou até mudar de lá, sair da própria casa dele, que ele ama aquela casa, é o grande bem que ele conseguiu com todo o dinheiro do trabalho dele, da relação aí desses 20 anos de carreira ou mais, não é? Ele precisou sair e vir para um apartamento em São Paulo por causa da pressão psicológica, do medo que alguma coisa mais séria fosse feita com ele ou com a família dele. Na segunda-feira nosso tempo estourou, a gente não conseguiu concluir no ar o nosso papo com o Donizete, mas a gente continuou gravando aqui e agora você vai ver essa conversa completa e vai saber em detalhes como é que está a situação desse cantor tão querido pelo Brasil inteiro. Vamos lá. Deixa eu vir aqui para nossa sala, nosso cantor querido está aqui com a gente, né? E nós vamos começar a falar com ele. O Haroldo Lopes está aqui com a gente, o Jorge Lodello também continua aqui conosco. Você está bem, meu amor? Tudo bom? Muito bom te ver, viu? Que bom. Mais uma vez estamos aqui no seu programa, quero te agradecer, né, pelo espaço, né? E trazer um pouco para os fãs, para as pessoas que me acompanham minha carreira. Você mostrou aqui um caso que aconteceu comigo, né, no ano passado, né? A história da casa, isso, né? Com relação à minha casa, tudo mais. Casa Inclusive, foi linda. através do seu programa que eu cheguei à Defesa Popular, que está hoje me representando a minha causa, a minha ação, né? Sim. E a gente teve agora, recentemente, alguns problemas, né, com relação... Que a gente vai comentar sobre isso, né? Certo. E assim, eu fico triste, né, de ter que vir na mídia falar esse tipo de... Eu que sempre vim para cantar, trazer alegria para as pessoas, né? Emoção, hoje, com suas músicas. Hoje a gente está trazendo essas questões. Mas é aí. importante, né? Porque o público fica sabendo, fica torcendo muito por você, fica acompanhando a história e as autoridades tomam conhecimento também. Exatamente, eu acho que sempre é o objetivo. Útil mesmo. Nós estamos aqui, inclusive, com o doutor Roberto Mafudi, que é o diretor jurídico nacional da Defesa Popular, está aqui com a gente. Obrigada pela presença, viu, doutor? Obrigado pela oportunidade. Imagina, ele que está defendendo aí a causa do nosso querido Donizete, viu? Vamos começar a contar essa história para vocês, porque o Donizete falou da época que ele veio aqui, porque estava para perder a casa, aquela casa linda, fruto, leilão, né? inclusive. Tinha ido para leilão, fruto, nossa, de anos e anos de trabalho, de fama, de sucesso, de ralação. 30 anos mesmo, de 30 carreira. anos, gente, imagina, com essa cara de menino aí. 30 anos. Né? Então não era fácil a situação, graças a Deus, isso foi se encaminhando para uma solução. Aí começa uma outra história, que é uma história de ameaças. Como é que é isso? Tanto é que eu nem tô mais na casa, né? Você não tá não, mais não tô, na casa? Tô morando com a minha filha, né? Com minhas filhas aqui em São Paulo. Você saiu do condomínio e veio para São Paulo, é eu isso? saí de lá porque eu andei sofrendo algumas ameaças, calúnias, entendeu? Lá é uma cidade pequena. Do quê? De vizinhos? Na verdade, assim, que existe uma associação, né, de moradores lá, né, e do presidente da associação, ele falando que vai tomar minha casa, passando na frente da minha casa, meio que intimidando, entendeu? Então, assim, esse foi e uma série de outras coisas também que não dá nem para a gente falar aqui, que são coisas sérias que aconteceram, né, de lá. Inclusive, eu tenho até alguns boletins de ocorrências que eu registrei. Tudo né? nessa linha de ameaças mesmo. Uma foi por violação de correspondência, né? Que isso? Abriram sua correspondência? Uma outra foi até mesmo no livro da portaria, proibindo a minha entrada de pessoas na minha casa, enfim. Essas coisas. No Tá seu aqui registrado. condomínio, na sua casa, você não pode entrar. Tá, na verdade, lá não é um condomínio, né? Lá é um falso condomínio. Um falso condomínio. Por isso que o doutor Mafudi pegou minha causa e é por isso que nós estamos aí juntos, né? Agora eu estou junto com ele aí nessa empreitada aí e, inclusive, ele pode falar um pouco melhor juridicamente do que está acontecendo. O doutor Mafudi, que pegou a causa que é da Defesa Popular, pode explicar isso pra gente. Existe um documento, por incrível que pareça, que a entrada dele é proibida no lugar onde ele mora. Como das pessoas que vão na minha casa. E das pessoas que vão na sua casa também ninguém pode entrar lá. É deles a casa agora? São os donos do bairro. Os donos do bairro.
nós denominamos na Defesa Popular essas associações que elas se desviaram de suas atribuições institucionais. Que é uma associação de bairro? Uma associação de morador ou de bairro Sim. é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que tem por princípio levar às autoridades públicas os anseios daquela comunidade da qual ela representa. Entretanto, algumas associações se desviam e passam a exercer funções públicas, com conivência de prefeitos, conivência de autoridades. E, no caso do Donizete, lá nem é um loteamento regular. Lá é totalmente irregular. E acontece que lá os donos do bairro, né, que assim os chamam, emitiram um documento na portaria do qual tivemos acesso, eu mandei fotografar. Quero deixar claro que ele está sob liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a casa dele estava em segunda praça, já para ser arrematada por alguém. Quando eu vim aqui no seu programa. Exatamente. E aí nós fomos, Graças através a Deus, do seu o leilão programa, não recebemos aconteceu. várias ligações, muitas ligações, e foi aí que nós entendemos que deveríamos assessorar as causas Que e a bom, situação. e está sendo dele. muito bem sucedido, viu, doutor Roberto? Muito obrigado. Então, só para deixar claro aqui, Guararema, etc., onde ele mora, assim, ocorrências. Nesta mesma data, o senhor José Carlos, eu vou dar o nome, da Dimensão, que é a empresa que administra o falso condomínio, ligou aqui no plantão, mandando avisar os porteiros efetivos do mesmo que a partir desta data, está extremamente proibida a entrada de locatários na chácara do senhor Donizete, sem antes deixar uma lista detalhada com nomes e quantidade de convidados na portaria. Só assim será liberada a entrada dos mesmos. Está aqui o documento. Coisa, gente. Gente... Isso é legal? Isso é absolutamente legal, assim como toda ilegal. A questão. Totalmente ilegal. Certo. Toda a questão, porque uma associação de moradores não tem poderes. A diferença quando vocês falam, foi aí que contactaram a Defesa Popular, que vocês estavam falando em condomínio, né? Condomínio é uma entidade, uma figura típica do Código de Processo Civil, Código Civil, tá? E ela nasce condomínio por leis federais e atribuições. Associação de moradores não tem nada a ver com condomínio. Então, eles contratam seguranças, põem portarias, com a conivência das autoridades, eles impedem a sua liberdade de ir e vir. Pois é, que é o que fizeram com você, Donizete. E algumas decisões judiciais acabam até te penalizando a bitributação, porque você paga o imposto para a prefeitura para ter todos aqueles benefícios que eles dizem prestar. Além da pseudo-segurança, que na verdade não tem segurança. Exatamente. O que nos preocupou na época é que a preocupação do Donizete era: eu vou perder minha casa, está já em segundo leilão. E a gente queria saber o seguinte: como é que ficou essa situação que era crítica? Bom, resumindo a história do Donizete, para que vocês entendam direitinho, não é? Houve o problema da casa, que ele estava ameaçado de perder. Esse problema começou a ser resolvido e aí vem o problema das ameaças, porque a associação de bairro, na região onde ele tem a casa, não quer mais permitir que ele entre no local onde ele mora. Teve até um documento, né, um aviso na portaria proibindo a entrada dele ou das pessoas que tivessem que ir na casa dele, sem precisava deixar documento, dizer o que ia fazer, ou seja, uma invasão total, não é, da liberdade dele, de receber os convidados dele, inclusive de ir e vir também. Uma confusão danada, que o Lordelo até deixou a pergunta para o doutor Mafudi, que defende o Donizete nessa causa, não é? Ele que é da Defesa Popular, o que aconteceu com a casa do Donizete e onde é que esse pessoal da Associação de Bairro se calça para achar que pode impedi-lo de voltar para a casa dele, doutor Mafudi. Ok. Bem, o que acontece, doutor Lordelo, respondendo a sua pergunta, a questão toda, só para ficar bem caracterizada, é uma questão grave que envolve a complexidade nacional. Tá. E o caso do Donizete é gravíssimo. Por quê? Além do que está acontecendo, ele sofreu ameaças de morte, gente passando em frente à sua casa, impedindo seus familiares. As pessoas. Ele foi obrigado a mudar, fora que anunciavam que estavam querendo tomar a casa dele, coisas do jeito. Muito bem. Respondendo ao doutor Lordelo, o caso dele estava já praticamente em segunda praça, na asta pública e segunda praça. Ou seja, ia para leilão aí. Ou seja, já ia para arremate. Para arremate, em 60% do valor do imóvel que foi avaliado lá embaixo. Nossa.
Então, o que acontece? Nós intervimos, graças ao seu programa, que nós recebemos milhares de ligações, pedindo que a Defesa Popular, que é especializada nessas causas, para que nós pudéssemos assessorá-lo. E assim estamos fazendo. Muito bem. Entramos com os recursos necessários e competentes e o desembargador da 9ª Vara, Dr. Piva Rodrigues, entendeu por bem conceder a liminar e mandou suspender o leilão. Acontece, porém, que, embora exista a liminar, embora o 1046 do CPC diz que tem que parar a execução, né, o processo continua. Embora nós saibamos, de acordo com a certidão da municipalidade emitida, que lá não é um condomínio, continua esse sistema feudal de colocarem as pessoas sob a impositividade do pagamento de taxas. Quero deixar claro ao público, a vocês, a todos, que a Defesa Popular não é contra as associações legais. Ela é contra a impositividade criada por elas. Agora, doutor Mahfoud, não sendo condomínio, então entende-se que quando uma pessoa funda uma associação, no mínimo tenha a concessão para ser um loteamento fechado. No mínimo tem que existir isso, né? E também não era o caso do Donizete, porque não era uma concessão, nunca foi uma concessão, então, não sendo uma concessão, não poderia ter sido considerado um loteamento fechado. E não sendo, e se funda uma associação, não é inconstitucional, porque, veja bem, se é uma associação, eu não sou obrigado a me associar a nada, por isso que se chama associação, entra quem quer. Então, me parece que, inclusive, aí caberia uma ação de danos morais, porque ele está sendo impedido de ir e vir, que também é inconstitucional. Está certo o meu raciocínio? Está errado? O raciocínio está corretíssimo. Só que com referência à questão do loteamento fechado, também é uma outra questão, porque existe lei específica para loteamentos fechados. A associação não se vincula a nada disso. A associação de moradores, como eu disse anteriormente, ela é uma entidade filantrópica. Então, não paga, não pode prestar serviços, não pode dar segurança, ela tem que terceirizar esses serviços. E, a partir de então, ela tem que trabalhar com o fluxo de caixa dela. Então, se ela tiver dinheiro para poder contratar segurança, contratar limpeza, caminhões, etc., então ela o fará em benefício de seus associados. Nunca impor isso a quem dela não participa. Mas o que a associação quer? Quer dinheiro do Donizete? A associação, na verdade, eles te cobram alguma dívida que elas acham que você tem? Eu tenho que ser obrigado a pagar essas taxas. Na verdade, o fundo é imobiliário. Condomínio, né? Mas, doutor, seria só o tal condomínio. Só um detalhe. Pelo que eu entendi do outro programa do ano passado, o Donizete pagou durante alguns anos. E depois, por algum motivo, parou de pagar. Nunca paguei. Você nunca pagou? Não, foi assim. No começo, quando eu fui lá, que inclusive está filmado lá, no começo tinha uma pessoa, um senhor lá que cuidava na frente lá do portão. Tipo guarda noturno, tipo um guarda noturno, assim. Aí a gente pagava um dinheiro para ele lá, para essa pessoa, entendeu? Era isso que a gente fazia. Logo depois eles afastaram essa pessoa, colocaram um portão lá na frente, não é nem cancela, é um portão, que está filmado inclusive lá, e fecharam a rua, né, porque é uma rua pública lá, que tem certidões, inclusive, de logrador e tudo mais da prefeitura. Aí o que aconteceu? Logo em seguida, as taxas começaram a vir exorbitantes como se fosse um condomínio, taxa de condomínio exatamente. mesmo, E tem né? filmado lá, inclusive está filmado. Não tem, para você ter uma noção, não tem nem muro cercando o condomínio, que eles falam suposto. Porque na época, Donizete, você estava como inadimplente e preocupado em perder a casa. Pergunta para o doutor Mahfoud. Essa cobrança, esse valor, o senhor vai conseguir destituí-lo, ou seja, será um valor que ele não vai pagar, ou o senhor tem receio que no futuro essa casa volte a leilão? Terminando, a cobrança e a imposição é absolutamente inconstitucional. É o artigo 5º, inciso 2. Estou respondendo a pergunta anterior. O artigo 2 diz, ninguém será obrigado a fazer, é o inciso 2 do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, ponto.